No, the heavens should be simple. They are not. Hoje a gente vai contar a história da primeira matemática que se tem registro. Trata-se então, pessoal, de Hipátia de Alexandria. Eu fiz um pequeno mapa para a gente ver um pouquinho sobre a história de como foi essa grande matemática, ou seja, a primeira matemática que se tem registro na história de a matemática que a gente estuda hoje, inclusive nas escolas. Então, a Hipátia nasceu em 355, ela é de Alexandria, no Egito, então ela nasceu em Alexandria. Ela é filha de Theon. Theon era diretor da Biblioteca de Alexandria na época. Então ela já teve uma influência na parte científica, mesmo quando ela era uma criança. Depois disso, então, ela frequentou a Academia de Alexandria, então ela fez os seus estudos em matemática, filosofia, astronomia na Biblioteca de Alexandria. Logo em seguida, ela foi então para Atenas estudar nas universidades neoplatônicas. Ela desenvolveu seus estudos na aritmética diofântica, principalmente. Desenvolveu também estudos na área de cônicas, ou seja, na área de geometria. Logo em seguida, ela foi diretora da Academia de Alexandria, então perceba que ela acabou ocupando lugares de influência dentro da sociedade grega. Então, ela não foi apenas uma matemática, mas ela chegou a ser diretora da Biblioteca da Academia de Alexandria, então ela começou a influenciar as pessoas também em um ambiente social. O seu reconhecimento, a gente não tem muitos registros da sua obra, porque a gente sabe que a Biblioteca de Alexandria, então, ela teve a sua queima no século VI, então não tem muitos registros efetivos de sua obra, porém sabe-se que ela foi professora de matemática e ela foi muito perseguida na época, porque ela seguia uma vertente do racionalismo científico e isso era muito julgado na época pela igreja, então ela foi muito perseguida na sua época. Ela foi, pessoal, morta de forma muito cruel numa emboscada. Então, eu nem vou descrever aqui com detalhes como foi, mas os livros de história da matemática falam realmente uma versão muito cruel da sua morte. Isso levou a uma série de legados, vamos chamar assim. Então, o seu legado a partir da sua morte tão cruel, registrada de forma tão cruel, inclusive, através dessa emboscada, se tem como marco o fim da matemática grega antiga. Então, com a sua morte, com a morte de Hipátia, então, se tem esse fim, esse marco, né, de fim da matemática grega antiga, mas não só isso. Como na época, ela deixou um legado muito forte, porque na época as mulheres praticamente não podiam fazer nada. Então, ela, além de ser uma grande matemática, ela passou a influenciar a sociedade grega em si, porque além de, como eu falei, as mulheres na época não poderem fazer nada, ela conseguiu esse reconhecimento dentro de um ambiente científico muito seleto dentro da sociedade grega. Depois disso, pessoal, depois de todo esse reconhecimento, a gente chegou em 2009 a um lançamento de um filme que pessoal, os trechos do vídeo de hoje que a gente mostrou ao longo desse vídeo são justamente desse filme, que o nome do filme é Alexandria, ele foi lançado em 2009, em que o papel principal é justamente a Hipátia. Então esse filme mostra um pouquinho mais sobre a história de Hipátia, que aqui a gente mostrou de forma bem sintética como foi a sua caminhada dentro da cultura grega, que culminou então, como a gente sabe, com uma morte muito cruel e que influenciou as futuras gerações, não só das mulheres, mas da própria ciência grega em si. Civilization. One woman, a legend, ahead of her time. A gente sabe que hoje em dia ainda se tem muito preconceito com relação às mulheres na área das ciências exatas. Aqui então fica mais um registro
de como as mulheres sim influenciaram a história da matemática. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você conhece meninas que estão nas escolas ou mulheres que estão nas universidades e que acham que as ciências exatas é coisa só para homem, então compartilhe esse vídeo com as suas amigas para elas saberem que dentro da história da matemática teve muitas mulheres importantíssimas para o desenvolvimento dessa ciência. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Fica sempre o convite para se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que a gente vai postar semanalmente, que falam sobre a história da matemática, sobre a influência das mulheres dentro dessa ciência tão maravilhosa. Fica um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau!